Pode se sentar, meu irmão, minha irmã, preciosos de Jesus. Abra a carta de Paulo em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. 1 Timóteo 6, 11, nós vamos falar nessa noite sobre atitudes de um guerreiro. Ou para você, mulher, uma guerreira, né? Guerreiro de fé, uma guerreira de Deus, um guerreiro espiritual. Quais são as atitudes de um guerreiro espiritual? Nós vamos compreender através do final, né, da primeira carta de Paulo a Timóteo, no finalzinho do livro. Ele nos ensina como guerrear a boa peleja, como combater o combate da fé. Como é que nós devemos nos portar diante dos desafios da vida? E é isso que nós vamos tentar responder. Qual é a nossa batalha diária? Como é que nós podemos triunfar nas lutas que a vida nos impõe? Como é que nós podemos vencer os desafios da vida? E é o que nós vamos aprender nessa noite, através da palavra de Deus, nessa primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Amém? Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. E você que quer fazer inscrição, né, do retiro de casais, você pode pegar comigo a fichinha, fazer sua inscrição aqui no final do culto, me procurar, vai ser uma bênção no nome de Jesus. Vamos lá então, a palavra de Deus diz: mas tu, ó homem de Deus, e aqui vale também para vocês, mulheres de Deus, foge destas coisas, e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Milita ou combate a boa milícia da fé, ou o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamados, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que tem, ele só, a imortalidade, ou seja, o próprio Jesus, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Na verdade aqui Deus Pai, né, na verdade. É Ele que tem toda essa imortalidade, é Ele quem habita na luz inacessível, é Ele quem nenhum homem viu nem pode ver. Jesus sim, né, nós vimos, ao qual seja a honra, o poder sempre eterno. Amém. O destaque está no 12, milita a boa milícia da fé. Ou em outras versões, combate o bom combate da fé. Glória a Deus, irmãos. Feche os seus olhinhos, coloque a mão no seu coração. Vamos orar rapidamente, pedindo a graça e a unção do Senhor. Pai, fala conosco através dessa palavra bendita. Pai, hoje de madrugada, quando eu acordei, ó Deus, o Senhor me fez saltar ao coração essas escrituras. E, ó Deus, essa mesma escritura que o Senhor fez saltar ao meu coração, os tesouros escondidos de Deus, mas revelados através da Tua palavra. Ó Deus, o Senhor há de nos mostrar aquilo que está no Teu coração, mudar o que tiver que mudar, para fazer de nós soldados de Cristo, guerreiros da fé, guerreiros da luz, guerreiros de Jesus. Pai, levanta uma igreja, Pai, que sabe quem é em Cristo. Uma igreja também que vive conforme o estilo de vida de Jesus. E mais que isso, como nós aprendemos em Efésios, uma igreja de guerreiros espirituais. Guerreiros maduros, guerreiros adestrados pela Tua palavra, ó Deus, cheios da unção e da graça de Deus. Guerreiros vencedores, guerreiros que triunfam sobre os obstáculos da vida. Pai, guerreiros que derrubam gigantes e que estabelecem a glória e a graça de Deus nessa terra. É o que nós te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Atitudes de um guerreiro. E quais são essas atitudes?
Nós vamos ver aqui expresso nesse trecho em 5 verbos. Ou seja, atitudes que eu e você precisamos ter na nossa vida para que possamos ser guerreiros de Deus, possamos ser focados na missão de Deus, no propósito de Deus para a nossa vida, e não nos embaraçarmos, nos atrapalharmos com as coisas dessa terra. Como é que podemos ser eficazes? Como é que podemos realmente ser focados em Deus, no Evangelho, naquilo que Deus nos ensina na sua palavra, para que possamos vencer todas as coisas? E é o que nós aprendemos nesse lindo trecho da palavra de Deus. O primeiro princípio que nós aprendemos está aqui no versículo 11, quando a palavra de Deus diz: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. O verbo aqui é fugir. Então a primeira atitude de um guerreiro de Deus é fugir. E quando eu falo fugir, eu não estou dizendo fugir da guerra. Não estou falando fugir de demônios. Muito menos do diabo ou do mundo. Não, nada disso. Nós estamos falando das coisas que Paulo fala logo em cima desse texto. Começa a falar a partir do versículo 3. Preste atenção. Paulo diz no versículo 3, 6:3. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins, suspeitas, perversas contendas de homens, homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. E aparta-te dos tais. Paulo diz ao seu filho na fé, Timóteo: saia de perto deles, não entenderam nada do que é o Evangelho. Mas aí logo em seguida ele diz: mas é grande ganho a piedade. Ou seja, vale a pena ser piedoso, vale a pena ser fiel, vale a pena se consagrar, vale a pena a piedade em Deus, ou seja, a consagração no Senhor, a santidade em Deus, e essa santidade com contentamento. Fala comigo, contentamento. Mas nós vemos hoje na vida das pessoas, são pessoas descontentes, insatisfeitas, infelizes, porque nunca se satisfazem. É como se tivesse um desejo desenfreado que nunca se satisfaz. E Paulo aqui está dizendo: mas é grande ganho a piedade, ou seja, é realmente uma bênção a piedade, a vida consagrada, a vida santificada. Mas se eu e você tivermos contentamento, aprendemos, como Paulo diz no outro trecho, a estarmos contentes em toda e qualquer situação. Paulo diz: eu sei ser abastado, mas também sei passar necessidade. Eu sei estar na bênção, mas também na dificuldade. E em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Isso é contentamento. É saber passar pelas dificuldades e continuar jubilando, se alegrando no Senhor. Porque a nossa alegria não está nas circunstâncias, não está nas coisas desse mundo. Olha o que ele diz no versículo 7, porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, irmão. Às vezes a gente quer construir um império, uma riqueza, ser abastado e acaba vendendo os princípios e valores do reino de Deus. Acaba trocando as prioridades, acaba perdendo a nossa missão como soldado de Jesus. Acabamos perdendo o foco, o propósito, o coração em Deus. Começamos a se envolver com tantas coisas nessa vida. E é isso que Paulo fala. A primeira atitude de um guerreiro: foge destas coisas. Ele termina dizendo: porque nada trouxemos, como eu já falei no 8, tendo porém sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Paulo aqui está ensinando a simplicidade. Não é que você não possa prosperar, não é que você não possa, crescer nas coisas materiais. Você pode ter coisas boas. Mas o que Paulo está dizendo é que você precisa se contentar. E o seu coração sempre ser singelo, simples. Paulo está pregando a simplicidade. Paulo está dizendo que a verdadeira felicidade não está nas grandes coisas, não está em ter muito dinheiro. Pelo contrário, isso ele diz: foge. Porque ele termina dizendo, olha ali: mas os que querem ser ricos caem em tentação.
Quanta gente abandona a fé, quanta gente deixa a peleja do combate da fé, essa milícia, né? Essa boa milícia da fé, porque começa a se envolver, querem ser ricos, caem em tentação. Tem muito crente que se lasca com essa tentação de querer ser rico. E está aí tantas empresas, às vezes, né, situações que propõem essa riqueza rápida, e muitos crentes entram nesse barco furado, querendo ser ricos, acabam atropelando as coisas, acabam se envolvendo. Olha que diz: caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas. Outras versões diz desejos desenfreados, nocivos, que submergem, ou seja, fazem naufragar, mergulham os homens na perdição e ruína. Quantas e quantas pessoas abandonam o bom combate, o combate da fé, a vida com Deus, a vida espiritual, perdem a vida eterna, perdem a salvação, porque começam a se meter com essas coisas, começam a endoidar. Irmãos, em 21 anos de ministério, como eu já vi isso acontecer? Pessoas que abandonam a fé pelas coisas mais fúteis que vocês podem imaginar. E é isso que Paulo está dizendo: fuja! E ele continua dizendo no final: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Vamos falar junto? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Isso, até aí. Você precisa memorizar essa frase, querido. Olha o perigo desse desejo de ficar rico, dessa tentação, desse laço que o inimigo muitas vezes tenta nos envolver, e que gera concupiscências loucas, desejos desenfreados, uma vida desregrada, uma vida desgovernada, nociva, como diz Paulo aqui, que acaba mergulhando, submergindo, corrompendo e levando à perdição e ruína muitos e muitos homens e mulheres. Sim, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, diz Paulo, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Como tem gente sofrendo hoje com os embaraços dessa vida. Hebreus capítulo 12, a Bíblia já diz que nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, e nós temos que tirar da nossa vida os pecados que tenazmente nos assediam, e os embaraços dessa vida, irmão. São esses laços, são essas tentações, são esses desejos equivocados. Ou então são essas falsas doutrinas, como diz aqui no versículo 3, versículo 4, baseados na soberba do homem. Paulo está dizendo: fuja, fuja do amor ao dinheiro. O problema não é o dinheiro, irmão. O problema é o amor ao dinheiro. Vocês estão entendendo? O problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Essa é a raiz de todos os males. E é essa raiz que promove cobiça. Cobiça por pessoas, cobiças desenfreadas, fazem muitos naufragarem na fé. Cobiça por coisas materiais. Vou repetir, você pode ter coisas boas, só que as coisas boas não podem ter você. Você está me entendendo? Não tem nada de mal você ter coisas boas. As coisas boas é que não podem ter você. E o que o Evangelho prega? Simplicidade, querido. A felicidade está nas coisas simples da vida. A gente sempre pensa que é nas coisas grandes que a gente vai ser feliz. Não, querido, é nas pequenas coisas da vida que está o segredo da felicidade. Amém? É um sorvete que você toma com o filho, é andar de bicicleta. Tremendo, é dar uma passeada com a família de férias, é ir lá na sua casinha, lá no seu rancho, na sua chacrinha. Irmãos, são coisas pequenas, é dar uma caminhada na mata. É nessas coisas que nós desfrutamos o melhor dessa vida, não é nas grandes coisas. Não é no amor ao dinheiro, não. Paulo diz: fuja. Fuja de querer ficar rico. Fuja dessas armadilhas de Satanás, fuja das tentações, fuja dos desejos descontrolados. Quem deve nos governar é o Espírito Santo de
Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite? A Bíblia diz em Romanos 8, todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, estes são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito Santo, são governados pelo Espírito Santo de Deus. Mas irmãos, se tu for guiado pelos teus desejos carnais, pelos teus desejos descontrolados, você está vivendo o desgoverno da carnalidade, da natureza pecaminosa, da ruína que nós estamos lendo aqui. Homens que caíram, que submergiram na perdição e na ruína, por falsos ensinos, é o que diz aqui no versículo 3, 4, falsos ensinos, heresias. Naquela época já existia um monte, gnosticismo, epicurismo, estoicismo, um monte de ismo, e hoje então nem se fala muito mais, panteísmo, shintoísmo, taoísmo, tantos ismos aí. Nós ficaríamos uma noite toda falando aqui de tanta heresia, engano e mentira que existe hoje. Parece que o homem o tempo todo está inventando moda, inventando engano, sendo enganado e engodado pelo inimigo. Paulo fala, olha o que ele diz: se alguém ensina no versículo 3 alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, com a doutrina que é segundo a piedade. Ou seja, toda doutrina que revela o coração de Jesus, promove o que em nós, irmãos? Piedade. O que é piedade, gente? Santidade. Se qualquer doutrina vai em contra a santidade de Deus, se qualquer doutrina vai em contra a piedade dos santos, a consagração, a sua vida em consagração, irmão, pode ter certeza, é heresia, é engano, é mentira, é engodo de Satanás, querendo gerar uma vida de desejos descontrolados que levam à perdição e à ruína de muitos e muitos homens. Vocês estão vendo, gente? E a base de tudo isso está aqui no 4. A base é o orgulho. Ele é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas. Olha só o que a soberba produz no coração daquele que se deixa levar por ela. Que Paulo diz, foge destes, foge dessas práticas, não faça isso. Paulo fala de contendas, são as confusões entre as pessoas. Paulo fala de inveja, de querer aquilo que o outro tem. Cobiça é desejar o outro ou as coisas que o outro tem. Inveja é achar que aquilo que o outro tem, você deveria ter. Olha que coisa maligna. Que coisa terrível. E qual é a base da inveja e da cobiça, irmão? É a insatisfação com aquilo que nós já temos. Irmãos, nós precisamos aprender a sermos felizes na simplicidade, na singeleza do coração e naquilo que Deus já nos tem dado. Ali está a chave da nossa felicidade. A gratidão gera felicidade. A ingratidão rouba a felicidade da sua vida e de você. O descontentamento tira a sua felicidade. Mas o contentamento em Deus, por mais que você não tenha muitas coisas, você já tem o mais importante, que é Deus, é o nosso Senhor, e Ele nos basta. Paulo fala, se você tiver com o que vestir, o que comer, onde morar, meu irmão, já dá glória a Deus. Você tem muito mais do que mais de 100 milhões de habitantes nesse planeta Terra, que não tem condição de comer 3 vezes ao dia. Você sabia? Segundo a ONU, né, a Organização Mundial das Nações Unidas, mais de 100 milhões de pessoas no planeta Terra não conseguem fazer 3 refeições ao dia. Meu irmão, você é rico, você é abençoado, você é abastado, amém? Você consegue, a não ser que você esteja jejuando, glória a Deus. Aí você está na glória, amém? Está alimentando o teu espírito, que bênção. Então Paulo diz, fuja das contendas, fuja da inveja, fuja das brigas, fuja das difamações, de ficar falando mal do outro, de ficar fofocando, sai fora, irmão. Fuja, não fuja da luta, não fuja da batalha, fuja dessas encrencas, fuja desses embaraços.
Segundo princípio que nós aprendemos, segunda atitude, está aqui. Ele diz assim: segue a justiça. Em outras versões diz: busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Eu coloquei, além de fugir, que é o primeiro princípio que nós aprendemos, nós precisamos buscar. O segundo verbo é busque. O verdadeiro guerreiro de Deus, ele busca mais a Deus, ele busca mais a justiça de Deus, a justiça do reino de Deus. Ele vive na justiça do reino de Deus, ele faz o que é certo, ele faz aquilo que é moral, ele faz aquilo que é ético, ele vive uma vida justa, por isso que a Bíblia chama de justo, amém? Não porque ele é perfeito, porque ele não erra, porque ele é impecável, não, mas porque a justiça de Jesus foi colocada nele através da fé. Fala comigo, Deus, através de Jesus, colocou por meio da minha fé, a justiça de Jesus na minha vida. É isso que a teologia chama de justificação. A declaração de Deus em nos chamar de justo. Não é porque nós somos bonzinhos, não. É porque a justiça de Jesus foi imputada, foi colocada em nós através da nossa fé. Amém? Por isso que quando você está pedindo algo de Deus, um milagre, uma bênção, você tem que falar: Senhor, eu te peço isso, aquilo outro. Não é por mim, é pelos méritos de Cristo. Eu tomo posse da minha herança, através da minha fé. Glória a Deus. Isso é a justiça de Deus. Segundo, a piedade, já falei, piedade é consagração, piedade é santidade, piedade é viver a vida no estilo de vida de Jesus. Paulo continua dizendo: busque a fé, cresça na fé, meu irmão. Para de ficar reclamando da vida, para de ficar murmurando, para de ficar falando mal dos outros, para de ter uma perspectiva pessimista da vida e dos seus problemas. Não, aprenda a enxergar a vida com os óculos de Deus. A verdadeira sabedoria é enxergar a vida com os olhos de Deus. É alimentar a nossa fé, alimentar o nosso coração. E a Bíblia diz que a fé vem pelo quê, gente? Pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Segura no ombro do seu irmão e fala: vamos ler mais a Bíblia e alimentar a nossa fé. Sabe como é que você alimenta a sua fé? Lendo a Bíblia, ouvindo a Bíblia, melhor ainda, lendo a Bíblia alto, em alta voz. Você está lendo em voz alta, você está lendo concentrado e você está ouvindo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você está alimentando o teu espírito, você está alimentando o teu coração, você está renovando a tua alma, você está curando você por dentro, de dentro para fora. Busque a fé, busque a piedade, busque a justiça, diz Paulo, e busque também o amor, irmão. O amor de Deus, que excede todo entendimento, diz a Bíblia. O amor altruísta de Deus, o amor sacrificial de Deus. Você desfrutando do amor de Deus, amando você em Deus, tendo uma identidade em Deus, porque você reflete esse amor e também passando esse amor para outras pessoas. É a tríade do amor. Amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando você aprende a amar a Deus, você aprende a se amar. E quando você é bem resolvido consigo mesmo, você tem amor para dar. Você ama o próximo e vive essa dimensão extraordinária do amor de Deus. Busque o amor, diz o apóstolo Paulo. Busque a perseverança, irmão. Lá em Apocalipse diz: e aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmão, você quer ser salvo? Você quer desfrutar da vida eterna? Você quer ir para o céu? Você quer subir quando Jesus voltar? Você precisa aprender a perseverar. Persevera, meu irmão. Não adianta começar bem, aleluia, e no meio do caminho abandonar, desistir, se embaraçar. Nós temos que fugir dos embaraços, é o que nós aprendemos. Nós temos que buscar mais a Deus e buscar uma vida perseverante com Deus. Não é qualquer coisa que vai nos derrubar, não.
Nós vamos perseverar, nós vamos ser fiéis até a morte. Hoje mesmo estava lendo, estava gravando programa de televisão, eu li lá Filipenses 2, quando fala que o Filho do Homem, né, Jesus, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, tomando a forma de servo, foi semelhante aos homens, ou em figura humana, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Sabe o que nos ensina esse versículo no final? Jesus foi fiel e perseverante até o fim. Irmão, será que você vai perseverar até o fim? Em nome de Jesus, busca isso. A fé, a perseverança e por último Paulo menciona a mansidão. Tem muita gente que não entende o que é mansidão. Mansidão, a maioria, o senso comum pensa que mansidão é aquele ali, aquele trouxa. Aquele ali que não se posiciona, que não faz nada, que não reage. Querido, mansidão, o conceito de mansidão na Bíblia, e o exemplo dele é Moisés, segundo as Sagradas Escrituras. Sabe o que é mansidão, irmão? Mansidão não é aquele, como diz o nordestino, o abestado, né, o tolo, o besta, o cara que se deixa lesar por todo mundo. Não. Mansidão é alguém que se posiciona em Deus e que reage de maneira correta. Fala comigo, mansidão é me posicionar em Deus e reagir da maneira correta. Será que você tem feito isso na sua vida, querido? Você tem reagido como Jesus reagiria? Que tipo de reação você tem quando as coisas se tornam difíceis na sua vida? Será que você se posiciona em Deus ou você se posiciona no seu eu? Você se posiciona na sua engenhosidade, na sua personalidade muitas vezes desfigurada, nas suas mazelas de alma. Irmão, não faça isso, se posicione em Deus. Busque a mansidão, busque a perseverança, busque o amor, busque a fé, busque a piedade, busque a justiça. Segundo princípio é buscar, além de fugir dos embaraços, do amor ao dinheiro, de querer ficar rico, da ingratidão, da insatisfação, dos falsos ensinos, das contendas e das confusões humanas. Paulo fala, busque, amém? É a segunda atitude de um guerreiro. A terceira, Paulo diz, combata, lute. Meu irmão, eu estou aqui nessa noite para dizer, não desista. Seja fiel até o fim. Às vezes é necessário suor, sangue e lágrimas. Sim ou não, irmãos? Vai ter dificuldades, não vai ser fácil. A vida é hostil, a vida é difícil. Mas com Jesus nós vamos triunfar, louvado seja o nome do Senhor. Só combata, lute. Paulo está dizendo, vamos combater. A W. Tozer já dizia num dos seus escritos, ele fala que muito crente, ele vem para esse mundo e acha que esse mundo é um clube de lazer. Irmão, essa terra, esse mundo tenebroso, como diz Frank Peretti numa outra obra dele, esse mundo tenebroso, não é um clube de lazer. A W. Tozer diz, este mundo é um campo de batalha. E só aquele que luta, aquele que combate, vai triunfar em Jesus. Paulo está dizendo, milita a boa milícia da fé. Combata o bom combate. Ou seja, se existe um bom combate, existe um mau combate. Sim ou não? Tem gente que não sabe lutar. Tem gente que luta com a pessoa errada. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, não é contra pessoas, irmãos. A nossa luta é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade, príncipes desse mundo tenebroso, ou seja, em outras palavras, demônios. A sua luta não é contra a carne ou sangue, ou seja, pessoa. Às vezes a gente fica batendo boca com pessoa, fica arrumando confusão com pessoas. Esse é o mau combate. Achar que a solução está em ficar batendo boca, em ficar brigando com gente. A Bíblia diz que não, irmão. O bom combate é o combate da fé. Amém? É o combate contra aquele que às vezes levanta a gente contra você. Aquele que está por detrás de pessoas que te perseguem.
aquele que usa a língua do outro para te ofender, aquele que de alguma maneira usa alguém para tentar te destruir. Mas você vai combater, você vai lutar o bom combate em nome de Jesus. Porque eu e você somos guerreiros espirituais. Amém? Quantos guerreiros espirituais? Deus está chamando os seus guerreiros aqui nessa noite. Deus está tocando as suas trombetas aqui nessa noite, dizendo: quem vai ser guerreiro comigo? Quem vai deixar essa terra que acha que é um clube de lazer e vai entrar no bom combate comigo? Paulo está dizendo a Timóteo: não se esqueça, Timóteo, isso é um combate, isso é uma guerra. Lute o bom combate, nós somos guerreiros. Paulo está dizendo: você é um guerreiro. E quando ele diz você é um guerreiro, ele diz: olha, porque foste chamado, logo embaixo no 12, já tendo feito uma boa confissão. Quando o soldado é chamado para a guerra, ele tem que fazer uma confissão. Ele tem que fazer um voto, um juramento em amor à pátria, sim ou não? Nós também temos que fazer a confissão da fé, da salvação. Nós temos que fazer a confissão pública do batismo. Sim ou não, irmãos? Nós temos que diariamente confessar a palavra de Deus. Nós temos que diariamente profetizar as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Nós temos que acreditar e combater o bom combate. Nossa luta não é contra pessoas. Se revista do Senhor e da força do seu poder. Coloque a armadura de Deus, conforme diz Efésios 6, e lute e triunfe pela fé. Primeiro nós aprendemos: fuja dos embaraços dessa vida. Segunda atitude: busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Terceiro lugar, aprendemos: combata. Esse mundo não é brincadeira, combata. Lute e vença. Talvez na sua vida você até perdeu já algumas batalhas, irmãos. Mas se Jesus for o general da sua vida, o final dessa guerra já está traçado. Amém? Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Levante as suas mãos para os céus e fala: Senhor, eu te agradeço, porque eu sei que no final dessa guerra, eu triunfarei contigo. Eu serei mais do que vencedor. Em nome de Jesus, o meu Rei e o meu Senhor. Paulo continua dizendo no 12, parte B: tome posse da vida eterna. É o quarto verbo que nós vemos aqui. Tome posse. A vida eterna precisa ser apropriada. Irmãos, a vida eterna começa aqui agora. Tem crente que acha que a vida eterna é só quando eu morrer, que a vida eterna é só quando Jesus voltar. Não, a eternidade começa aqui agora. A partir do momento que você foi gerado no ventre da sua mãe, começou a eternidade na sua vida. E aí você pode desfrutar da eternidade com Deus ou sem Deus, no céu ou no inferno. Você está me entendendo, irmão? Por isso nós somos contra o aborto, nós somos pró-vida, porque nós cremos que quando a vida for concebida ali, se inicia um novo ser. Uma nova alma, uma nova vida é gerada ali e deve ser protegida, lutada, guarnecida, protegida pela igreja do Senhor, amém? Não é uma coisa, não é um troço no ventre, não é um ser, é uma vida, é uma pessoa. Tem uma alma, talvez até não venha nascer, mas foi gerada por Deus, foi criada pelo Senhor. E se morrer nesse processo de gestação, vai para o céu, porque Jesus diz que estão debaixo da misericórdia de Deus. Vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Toma posse da vida eterna. A vida eterna começa aqui, agora. Viva na perspectiva eterna. Pense na eternidade. Pense que essa vida, irmão, é apenas um pingo numa linha que teve começo e não terá fim. Essa vida terrena é apenas um pinguinho. Você sabe que uma linha é feita de vários pontinhos, sim ou não, irmãos? É isso que a gente aprende na aula de aritmética, de matemática. São vários pontinhos que formam uma linha. A vida terrena é tão pequena comparada à eternidade. Viva na perspectiva eterna. Que a sua vida espiritual seja prioridade para você. A sua vida com Deus.
o vir à igreja, a estar com os irmãos, a ter comunhão, a ler a Bíblia, a orar, esteja em primeiro lugar na sua agenda, irmão. Priorize a sua vida espiritual. Não deixe ninguém roubar a sua fé. Não deixe ninguém roubar aquilo que Deus te deu de mais precioso, que é a salvação, a vida eterna. Amém? A Bíblia já diz em Lucas 10:19, né? Eis que vos dei poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sob todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Quer dizer, a gente se alegra, tal hora pelas pessoas, elas são curadas, a gente vê os testemunhos aqui, que tremendo, a gente vai lá, ora pela pessoa, o demônio sai, glória a Deus, aí a gente se sente alegre, feliz, né, cumprindo o propósito, o chamado, sinalizando o reino de Deus aqui e agora, que glória! Aí Jesus logo embaixo diz, querido, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Amém? Eu fico arrepiado só de pensar nisso, irmão. Quantos querem ter seu nome escrito no livro da vida? Não deixe nada nem ninguém roubar a tua fé. Não deixe nada nem ninguém triunfar sobre você ou roubar a vida eterna que Deus oferece, fruto da graça, da misericórdia dEle, fruto de toda aquela obra de Jesus por amor a nós. Não deixe nada nem ninguém, creia nas promessas de Deus, creia no céu, irmão, eu creio no céu. Jesus está voltando. Não brinque com a vida eterna, não brinque com a eternidade, não brinque de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo. E por último, além de fugir, primeiro verbo, além de buscar, como nós aprendemos, além de combater, porque somos guerreiros espirituais, em quarto lugar, além de tomar posse da vida eterna, o quinto e último princípio que nós aprendemos, Paulo fala, guarde esses mandamentos sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, se guarde a sua fé, guarde a palavra no seu coração, que é o que Paulo está falando aqui, esse mandamento que é sem mácula, ou seja, é perfeito, não tem mácula, não tem sujeira, não tem impureza, e repreensão, ou seja, não tem o que consertar, não tem o que modificar, a palavra de Deus é perfeita. Guarde a palavra de Deus no seu coração, memorize as escrituras, ouça a escritura, leia a palavra de Deus, mergulhe nos tesouros do Senhor, amém? Deuteronômio 29, a Bíblia Sagrada diz, o oculto pertence ao Senhor, mas as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Deus quer revelar o seu coração, Deus quer te iluminar através da sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Deixa a palavra de Deus, ouça os mandamentos do Senhor, obedeça a palavra de Deus, viva debaixo do senhorio de Cristo, deixe Jesus governar a sua vida, querido. Seja um discípulo radical do Senhor Jesus, sujeite-se a Deus, resista ao diabo, e aí sim, ele fugirá de vós. O problema é que tem muita gente que resiste a Deus, e se sujeita ao diabo. Aí o diabo não vai fugir dele, pelo contrário, vai se agarrar nele. Vai dizer, isso aqui é meu, isso aqui é meu chegado. Esse aqui eu posso deitar e rolar na vida dele, porque ele não está nem aí para Deus, ele não obedece mesmo. Ele vive quebrando a lei de Deus e quem se quebra é ele. E aí eu faço a festa de Satanás. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo. E aí então ele fugirá de... O fugir de vós é consequência de se sujeitar a Deus. Lembre-se do seu chamado. Paulo lembra aqui Timóteo, lembra do teu chamado. Você foi chamado.
Lembra da tua vocação, lembra do teu propósito. Todo soldado tem um propósito, todo soldado tem uma missão. Seja fiel até a morte, seja fiel até a volta de Cristo. Jesus se manifesta. A Bíblia diz a aparição do nosso Senhor Jesus. Até a aparição do nosso Senhor Jesus, Jesus voltará para buscar aqueles que são fiéis, aqueles que combatem o bom combate da fé, aqueles que militam a boa milícia, a milícia da fé. Quantos vão combater comigo aqui o combate da fé? Vai levantar a mão para o céu e vai dar um glória a Deus. Aleluia! Quantos vão vencer essa batalha com Deus? Quantos vão triunfar com Cristo para a glória de Deus? Quantos vão vencer as dificuldades da vida, os desafios da vida, as batalhas travadas diariamente no nosso coração e vão dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Em Cristo Jesus, eu e você, amados, somos mais do que vencedor. O mais do que vencedor, o que é, irmão? Não é só aquele que vai vencer, é aquele que já entra na batalha, sabendo o final da guerra. E o final é triunfante. E o final é vencedor. Com Jesus nós iremos vencer. Amém? Glória a Deus. Você pode ficar de pé, meu irmão, minha irmã. Dá a mão para o irmãozinho que está do seu lado. Vamos fechar aqui os corredores. Vamos orar pela sua vida. Pedir ao Senhor que o Senhor opere milagres na sua vida agora, em nome de Jesus. Não se esqueça, querido, lá no final, fazer a sua inscrição no Leadership Summit, nesse curso maravilhoso. Eu já fiz minha inscrição, a minha e da Sofia. Eu quero ganhar um livro. Então, os 100 primeiros inscritos vão ganhar um livro. Faça a sua inscrição lá fora. Vamos forjar essa espada aqui. Vamos ser soldados adestrados, bem treinados, nesses cursos maravilhosos que a igreja está realizando, amém? Esteja orando pelo pastor Giovanni também. Esse final de semana eu vou estar lá em Autônia, ministrando numa igreja batista. Nós vamos estar ministrando lá um curso para liderança. E eu queria muito que você estivesse orando por nós. Que Deus nos use, que seja uma bênção naquela igreja. Esteja orando por nós, por todos os pastores, pelas nossas famílias. Esteja nos cobrindo em oração, é o que nós te pedimos de todo o coração. Vamos lá então? Fecha os olhos. Começa a orar agora, começa a colocar para fora aquilo que está no teu coração, aquilo que você está sofrendo, a dificuldade que você está passando, querido. Fala com Deus agora. Se Deus te mostrou algo que você precisa mudar,